a conversar com o professor Arnóbio, tá? Mas antes de tudo, nós vamos chegar agora aqui para bater um papo com os nossos convidados nessa nossa matéria especial de hoje. Peço até desculpas pelo um pouquinho de atraso, mas aconteceram os nossos percursos. Vem para cá, por gentileza. Bem-vindos, né? Sejam bem-vindos aqui, para tá todo mundo reunido. Vem para cá, vem juntinho. Aqui é a professora Aparecida, não é isso? Nós temos a professora Aparecida e o Chilton? Isso, muito bem. Diretor, já veja se o professor Arnóbio já pode nos atender, tá certo? Para mandar a senha, por gentileza, para a gente organizar. Primeiramente, eu queria agradecer por vocês estarem aqui nessa terça-feira, tá? E eu gostaria muito de saber o que de fato está acontecendo, né? A gente ouve pela TV, a gente escuta alguma coisa, e eu vou até ser um pouco indelicado e fazer até a brincadeira. Eu, no início, disse assim, gente, isso é a versão potiguar da usurpadora, né? Porque a gente acaba pensando, como é que pode ser? Então, o que de fato aconteceu? Então, boa tarde a todos. A gente agradece também o convite para participar e esclarecer. Deixa eu só... Obrigada. Então, boa tarde a todos que estão acompanhando, né, esse programa. A gente agradece a você, Caco, pelo convite, né, por meio da Cíntia, para que a gente esclarecesse isso para as pessoas, não é? Informação nunca é demais. Então, o que é que acontece? Os institutos federais, certo? No país todo, a Rede Federal de Educação Tecnológica, da qual fazemos parte, ela, dentro da sua organização, tem lá um princípio na sua legislação, né, a lei que rege os institutos federais, de autonomia, né, de gestão, certo? Tem o princípio da autonomia. E para a escolha dos dirigentes, reitores, né, a gente tem o reitor e tem os diretores de campus. Então, você sabe que o IFRN são 21 campi espalhados pelo Rio Grande do Norte todo, não é? Certo. Tem um mandato de 4 anos. O que é que aconteceu? Acabou o mandato do reitor anterior, do professor Willis, acabaria dia 18 de abril, não é isso, Chilton? 18 de abril. Em novembro, se desencadeou o processo eleitoral, não é? Exatamente, para já deixar o reitor do próximo mandato. Uhum. Como é que acontece esse processo eleitoral? Não é? Tem um edital, né? Na nossa organização estrutural, você tem o Conselho Superior, que é um colegiado, que é deliberativo. Ele está acima do reitor, inclusive. O reitor é o presidente, mas o reitor não pode decidir nada sozinho. Uhum. Esse colegiado, ele é composto por membros da comunidade escolar, diretores, representante estudantil, representante de técnicos, de docentes e da sociedade civil. Então, ele lança o edital, ele forma a comissão eleitoral, que tem um edital para as comissões locais e o processo eleitoral é desencadeado. Resumindo, a partir disso tudo, campanha foi feita, tem tempo de campanha, os candidatos têm que apresentar o seu plano de trabalho, se debate com a comunidade, dia 4 de dezembro tivemos eleições, não é? Então, o professor José Arnóbio ganhou o pleito com 48,25% dos votos. O então reitor, que era o professor Willis, teve 42, alguma coisa por cento. E tentava a reeleição. Um candidato que hoje é um pró-reitor que assumiu, teve 3% dos votos. E um outro que nem fez campanha, teve 2%. Não é? Então, feito o processo, foi validado pelo Consup, né? A comissão eleitoral fez a sua ata, mandou para o Conselho Superior, passou pelo Consup, passou pelo crivo da Procuradoria, para a Procuradoria Jurídica, e simplesmente foi o processo para o MEC. Quando chegou ao finalzinho, né, e ninguém tinha resposta, começou aquela inquietação, quando veio a bomba, não é, de uma intervenção no Instituto Federal com a portaria, nomeando uma outra pessoa, cuja existência nós só soubemos, né, de quem não trabalhava com ele, por causa desse processo de intervenção, e simplesmente não nomeou o professor Arnóbio com uma desculpa descabida, sobre a qual o Chilton pode falar. Qual foi a desculpa que deram? A desculpa descabida que o Ministério colocou era que o reitor eleito respondia uma sindicância no período. Mas o interessante é que, primeiro, a sindicância e o processo ele foi
ele foi aberto diante de uma denúncia, e essa denúncia foi feita pelos grupos sociais que estão ali no apoio desse candidato eleito, e é interessante que foi colocado também que houve uma indicação política. Um deputado, o general Girão, se colocou, está nas redes sociais todas, ele colocando de que ele fez a indicação desta pessoa. Então foi nomeado um interventor, e qual foi a condição que o MEC colocou esse interventor? Ser do mesmo partido do general. E voltando para aquela questão da sindicância, é interessante colocar que a sindicância não seria impedimento, porque independente do que viesse a sair dessa sindicância, de qualquer tipo de punição, ela não poderia impedir o professor Arnaldo de tomar posse. E as consequências dela também, nenhuma poderia ser grave ou levar ele a sair da instituição, alguma coisa nesse sentido. Nós já estamos com o professor conectado, diretor? Já estamos. Então, se puder colocar já na tela, para a gente poder continuar esse nosso debate aqui com a presença também do professor, nesse momento, até porque... Muito bem, boa noite já, né? Já estamos aqui um tempinho de tempo. Boa noite, professor. Pedir para deitar o celular, isso, obrigado. Deixa o celular no modo horizontal, isso, que aí a gente... deitado, porque aí a gente consegue ver. Isso, exatamente. Muito bem. Eu não estou tendo retorno do professor. Não consigo o que ele está falando, diretor. Nós estamos tentando aqui ver. Eu acho que é o fone de ouvido. Ops. Se puder tirar o fone de ouvido para a gente ver se é o fone de ouvido que está dando interferência, professor, agradeço. Consegue me ouvir? Pronto, agora sim. Agora estamos conseguindo ouvir direito. Consegue nos ouvir? Muito Pronto. bem. Sim, escuta. Está um pouco baixo, mas o retorno não está muito bom para mim, não. Certo. A pergunta que eu gostaria de fazer, inicialmente, foi como eu falei aqui, o que aconteceu, né, como uma situação... O que se dá, professor Arnaldo, assim, qual é a reação, o que foi que aconteceu para que houvesse tudo isso? O que é? A mola, o que eles estão falando, alegando, qual é a ação que eles estão alegando para que o senhor não tome a posse? Para que tenha impedido e tenha sido colocado uma outra pessoa que, pelo que foi dito, nem no pleito das eleições estavam, né? O que foi o interventor que foi nomeado, nem no pleito das eleições estavam. Isso. Caco, na verdade é o seguinte, o que acontece é o seguinte, até hoje, se eu falar na perspectiva oficial, até hoje nós não sabemos porque nós não tomamos posse. Até hoje, oficialmente, eu não tenho nada. Inclusive, eu estava agora numa live no Instagram com a reitora da Bahia, que passou por uma situação igual a minha, ela passou 1 ano para tomar posse, né? Então, oficialmente, eu ainda não tenho nenhuma resposta por parte do MEC por que é que nós não tomamos posse. O que a gente tem por parte do MEC é que, por parte do MEC não, extraoficialmente, é que existe uma sindicância investigativa e, em função dessa sindicância investigativa, a gente está impedido de tomar posse. Porque, segundo o despacho do desembargador, nós não temos nem moralidade, nem idoneidade para assumir o cargo de reitor da instituição. Sendo que o próprio direito, ele assegura algo que nós chamamos da presunção de inocência. Então, eu não fui julgado. Então, eu não posso ser condenado a não tomar posse de um cargo como esse, porque eu não fui julgado ainda. Está deitando, se puder ajeitar o celular. Desculpa. Isso. Eu vou então, fazer eu não tenho... complementando agora, interrompendo, mas aproveitando o que o senhor está respondendo, nesse caso, o senhor se sente perseguido? Está achando que existe algum tipo de perseguição nessa situação? Na verdade, o que a gente entende é algo que é muito mais amplo, na verdade. Não é uma perseguição só ao professor Arnóbio, é uma perseguição à nossa instituição, aos institutos federais. Isso é uma ação muito bem coordenada, com um único objetivo. Tudo que
as pessoas que hoje estão no governo criticavam, que falavam de aparelhamento das instituições públicas, é o que está acontecendo agora. Então, o pano de fundo todinho disso tudo, na verdade, é um aparelhamento da nossa instituição. Então, é um ataque ao professor Arnaldo, é um ataque ao professor Gariba, é um ataque ao professor Maurício, lá no Cefet, Rio de Janeiro. Mas, na verdade, esse ataque é à instituição, um ataque frontal à nossa instituição. É muito mais do que um ataque personalizado ao professor Arnaldo, é muito mais do que isso. É um ataque muito maior à nossa instituição, que inclusive nesse momento, Caco, ela está capengando, né? Porque temos muitas pró-reitorias que hoje estão sem pró-reitores, e diretorias acadêmicas e sistêmicas que também estão sem pró-reitores. Então isso causa uma instabilidade institucional muito grande. Então o ataque não é a figura do professor Arnaldo, é a figura da nossa instituição. Muito bem. Aí eu faço a seguinte pergunta: o que o senhor e os demais estão fazendo para tentar resolver isso? Quais são as medidas e ações que serão tomadas, que já estão sendo tomadas e que serão tomadas a partir de agora? Lembrando que a nossa justiça já é lenta e muito mais lenta agora nesse período da pandemia, né? Parece que as coisas estão um pouco piores. Quais são as ações que estão sendo tomadas para tentar resolucionar este caso? Olha, a gente tem três grandes frentes, ou até 4 grandes frentes, né? A gente tem uma frente jurídica, onde nós, no dia 1º de maio, a gente obteve a primeira vitória na 4ª Vara da Justiça Federal, aqui no Rio Grande do Norte, quando a juíza doutora Gisele determinou que o Ministério da Educação exonerasse o interventor e desse posse ao reitor legitimamente eleito pela comunidade, tá? Infelizmente, teve um embargo, e aí foi para o TRF-5, e esse cassou a liminar, né? No dia 6 a gente tomou posse, e no mesmo dia saiu a exoneração, porque o TRF-5 cassou isso aí. Na segunda-feira a gente entrou com outro documento na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, e hoje entramos com outro documento, outro instrumento lá no TRF-5, questionando a derrubada da liminar. Isso é no campo jurídico. Porque no campo político, desde o primeiro dia, a gente tem feito contatos com alguns parlamentares. Tem uma carta com o apoio de 5 parlamentares do Estado do Rio Grande do Norte, parlamentares, senadores e deputados federais, deputados estaduais também. E na sexta-feira passada eu recebi um contato de Brasília com a frente de parlamentares de vários partidos políticos que também estão nesse processo de apoio à nossa posse e à posse do professor Gariba lá em Santa Catarina. Além disso, a gente tem usado muito as redes sociais, que tem dado um suporte muito interessante para que a sociedade tenha conhecimento do que está acontecendo. Então são 3 grandes frentes que a gente tem trabalhado para que a gente possa reverter essa situação, porque a sociedade potiguar precisa entender verdadeiramente o que está acontecendo no IFRN. Exatamente. Inclusive, a gente deixa aberto aqui as câmeras e microfone para o direito de resposta. Quem quiser trazer as informações do porquê, né? Porque a gente está ouvindo um lado, podemos ouvir o outro, porque aqui o programa ele é aberto para isso. Mas nesse exato momento, as movimentações estão acontecendo, professor, através das redes sociais, não é isso? Está acontecendo através das redes sociais, não é? As informações, né, se eu não me engano, acho que ele caiu, foi isso, diretor? Trocar meu microfone, peraí. Pronto, troquei o microfone. Agora caiu, desculpa. Então as movimentações, a gente está usando muito rede social, né, e as redes sociais, desculpem, e estamos com as 2 ações judiciais e também uma ação política em Brasília e também localmente aqui no Rio Grande do Norte. Então são 3 grandes frentes que a gente está trabalhando. E é importante salientar, Caco, que essa frente parlamentar tem parlamentares de vários partidos políticos. Vários partidos políticos, tá? Porque as pessoas entendem da relevância dessa instituição que tem 110 anos e do que ela representa para a sociedade potiguar. Então as pessoas sabem
do fazer dessa instituição, a gente precisa estar defendendo o fazer dessa instituição que é a EFL. Só para chamar a atenção, né, de como os servidores receberam essa notícia, não é? Então, houve uma articulação muito grande do ponto de vista, para você ter uma ideia, só da comunidade interna saíram mais de 80 notas de repúdio e cartas abertas, né, de disciplinas, de grupos de disciplinas, de núcleos, de grupos de pesquisa, de extensão, de estudantes, não é? Muitas cartas e notas de repúdio de comunidade externa, muitos apoios, não são mais de 100, não é? Então, para você ver que a mobilização é limitada em função desta pandemia, e é por esse motivo que nós fizemos questão também de estar nessa entrevista aqui com as máscaras, também para demarcar isso. E os servidores e algumas representações estudantis se revezam na reitoria, não é? Exatamente com os cuidados da pandemia, no plantão democrático, não é? A gente está marcando posição e está dizendo o que acontece. E é interessante que vê, porque as duas maiores votações, né, foi do professor Arnaldo, que venceu as eleições, e do professor Willis, que era o reitor, e ficou em segundo colocado. Esse percentual todo está unido agora. Então, é mais de 90% da instituição, a gente pode dizer. Ou 97%, porque teve o 3%, né? Teve o 3%. É uma questão de democracia. Nós fomos afrontados, nós fomos vilipendiados na nossa autonomia. Então, o recado que o MEC está dando para estudantes, para a sociedade brasileira, para docentes, para demais estudantes, é um recado o pior possível, vem do MEC, ou seja, passem por cima das instituições, rasguem a Constituição, não respeitem o voto, tripudiem, vilipendiem a vontade popular. Então, não é assim que a gente vai construir um país, uma nação. E só para fechar minha fala, e deixo aberto para a Chilton complementar, isso que o professor Arnóbio fala, então, é o IFRN, o IF Santa Catarina está sob intervenção, o caso da professora Luzia no IFBA. Então, observe que isso é um balão de ensaio para uma escalada autoritária que nós estamos vendo no país. Isso é muito sério. A gente precisa denunciar isso. Eu gostaria muito de continuar, nós temos um tempo, tá, de limite de programa, infelizmente ainda temos que seguir, professor, e eu sei que o senhor tem uma live agora também, né, para executar, mas eu gostaria de continuar, mesmo que seja via na sua casa, nessa conexão, da gente continuar com esse contexto, acompanhando esses fatos que estão acontecendo nesse exato momento. O senhor deseja falar alguma coisa para a gente encerrar? Eu só queria complementar um pouco da fala de Aparecida, dizer que realmente 97% da instituição hoje compreende a necessidade desse fortalecimento. Hoje, à tarde, nós socializamos a toda a comunidade da instituição, a nossa equipe de pró-reitores e diretores sistêmicos, mostrando que nós temos um compromisso com a instituição, que nós temos pessoas comprometidas com a instituição e que a gente pode falar adiante desse retrocesso que está sendo cometido com uma instituição como a nossa. Uma instituição centenária, cara, que há 35 anos realiza a eleição dos seus dirigentes máximos. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Eu estou sendo vítima de uma ação que tem colaborado significativamente com os desmandos da nossa instituição. Uma instituição séria, compromissada com a sociedade potiguar, e que a gente podia, nesse momento de pandemia do Covid-19, estar colaborando ainda mais com a sociedade. E ao invés disso, a gente está lutando pelo nosso direito. Então a gente precisa denunciar isso. Quero agradecer pelo espaço que você nos cedeu para que a gente pudesse dialogar com a sociedade o que está acontecendo no IFR. Não se preocupe, aqui o espaço é sempre aberto, como eu falei, para que a verdade sempre aconteça e, né, possa fluir. Professor, muito obrigado. Vamos continuar acompanhando, certo? Qualquer novidade, por favor, entre em contato conosco na nossa produção. Agradecemos muito a participação aqui também, tá certo? E, mais uma vez, quando precisarem, podem vir.
Tá bom, gente? Muitíssimo obrigado. Obrigada, boa obrigado tarde. mesmo, uma boa tarde. E fiquem em casa, se cuidem. Exatamente. Gente, olha só. Estou aqui falando, podem seguir, tá? Gente, eu estou aqui falando